Bando de loucos, boa noite. Hoje é dia 12 de março, terça-feira, 2024. Somos os Três Mosqueteiros, podcast no ar, falando direto do Pocket Studio, Shopping Parque da Cidade. E eu não sei se o Borel já abriu a câmera aqui para vocês verem que temos convidados. Convidado, Miltinho, e a gente sempre lembrando, os Três Mosqueteiros na verdade eram 4. Então a gente vai ter cada vez mais convidados aqui. E hoje estamos recebendo o Miltinho. Daqui a pouco ele se apresenta, porque, enfim, ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Boa noite, Joelito. Boa noite, Cebola. E aí, como estão? Hoje vai ser quente, hein? Temos convidado especial, programa quente. Mais um dia aqui para falar do nosso Corinthians que nos faz sofrer tanto. Sofre demais, né? Nossa Senhora. Cara, sofre no jogo que a gente vai falar, sofre com as notícias, porque Corinthians é notícia, né, cara? Todo dia tem uma aí que parece que é pra tumultuar mesmo um negócio que já tá complicado. Mas é isso aí, o povo vive de Corinthians, essa é a grande verdade, o mundo vive de Corinthians. E começamos meio em silêncio, porque a discussão hoje aqui, até pelo nosso convidado, vai ser isso, vai ser quente, vai ser diretoria. Então acho que vai ser tipo sua camisa hoje. O momento vai ser sangue. Vai ser tipo sua camisa. Você tava com ela no outro, né? Tava. A gente nem comentou aquele dia, né? Não. Isso aqui é a réplica de 79. Final do Campeonato Paulista, que o Zé Maria toma uma cotovelada, sei lá, e joga todo com sangue. Mas já vamos trazer o Miltinho pra conversa, Miltinho. É isso, Miltinho. Uma honra receber uma pessoa tão importante dentro do Corinthians. Nada, hoje eu não tenho nada, não participo diretamente da gestão, nem do conselho. Tive a oportunidade de estar conselheiro por 2 gestões, na gestão do Roberto e na gestão do André, já como oposição. É um prazer estar com vocês aqui para falar de Corinthians, que é a nossa paixão. Estavam falando que Corinthians sempre é notícia porque o Corinthians vende. Puta merda. Dá clique. Problemas todos os clubes têm. Só que o Corinthians é o que vende, não é divulgado os outros. O Corinthians é mais divulgado, dá mais repercussão. Por isso que tem que ser melhor cuidado. Então, como eu estava falando aqui, eu participei, né, de como conselheiro em 2 gestões, nas gestões do Roberto e na gestão do André, já como oposição. E então eu conheço um pouco os meandros do clube, faço parte do movimento, sou um dos sócios, sou um dos fundadores do movimento Corinthians Grande. O que é o movimento Corinthians Grande, Miltinho? Fala assim rapidamente pro pessoal saber. Tá, é um movimento que surgiu de pessoas que são sócias do clube e interessadas na política do clube, que tem um princípio de implementar uma gestão profissional no Corinthians, que não se apega a nomes e sim a projeto, a implementar um projeto a longo prazo. O primeiro candidato que nós lançamos foi o Felipe Isabella, e quando nós lançamos o Felipe Isabella, fizemos um grande estudo, um grande projeto junto com a Universidade do Futebol, que assim, muito profissional. Esse projeto foi sendo atualizado durante os anos. E a ideia do movimento é isso, não ficarmos aqui, tem o salvador da pátria. Uhum. Ter um projeto a ser implementado por quem quer que seja e que torne o Corinthians uma gestão mais profissional e coloque o Corinthians aonde ele merece estar. Porque o Corinthians é uma grande marca, bem administrado. Uhum. O Corinthians tem... Uma potência, né? É uma potência. Não existe... Nós estamos no estado que tem o maior PIB do Brasil e temos a maior torcida do Brasil. Uhum. Então, assim, nada se compara ao Corinthians em termos de mercado, em termos em gerais. Então, basta uma boa administração, o que, infelizmente, não tivemos nos últimos anos. E é disso que vamos falar, mas antes da gente mergulhar, só retomando aqui o conceito do Três Mosqueteiros... Uhum. Todo mundo amigo, né? Então o Miltinho, apesar de ter tido essa passagem ali, que nós vamos explorar hoje, né? Uma experiência que nenhum de nós 3 tivemos dentro do clube. Cara, quer falar um pouco mais você? Conhece o Miltinho há mais tempo? Foi teu aluno? Treinou comigo? Miltinho é amigo... Não, Miltinho é amigo de muitos anos da academia, muitos anos. E a gente se conhece, viajamos, fomos pro Japão. Sim. Né? Tivemos o prazer de estar em 2012 lá no Japão. E a gente se vê todo dia, bate papo.
E o Miltinho treinou com você jiu-jitsu, né? Então Treinou. você tem a... Treinamos junto durante um tempo. Aqui já teve umas 12 equipes lá dentro da Sim, academia, sim, né? sim. Agora voltou para ser a mesma, então, querendo ou não, ainda a gente treina a mesma equipe e qualquer dia precisamos marcar um treino lá para bater no montanha, porque agora precisa de 2 para bater no montanha. Que aqui é- grande, porque aqui é tá verdade. difícil, Tá viu? difícil. A verdade é que assim, né? Que a gente sempre falou desde o primeiro episódio, que é um encontro de amigos. Amigos que se conectaram de maneira diferente, mas todo mundo tem uma conexão de muitos anos e a gente continua trazendo amigos pra cá. É isso. Claro que é um isso. dia ou outro pode ser que não seja um conhecido nosso, alguma figura mais, uma celebridade, um jogador tal, mas a ideia é estar um papo de amigos, papo de arquibancada. A gente falou, já começamos a brigar aqui antes de começar, daí o meu tio falou, é assim mesmo, papo de bar, é papo legal, a gente quer trazer esse clima de amizade, descontração e arquibancada para o podcast. É isso. E antes da gente entrar nisso, como a gente sempre faz, até porque é um pouco do padrão, teve jogo e vai ter jogo, né? Então acho que vamos deixar para falar do jogo da Copa do Brasil de quinta mais pro final. Mas Corinthians e Água Santa 0-0, acho que podemos passar rapidinho. O que vocês acharam? Conseguiram ver? Eu consegui ver o jogo inteiro. Eu vi partes do jogo. Viu partes? Eu vi o Carlos Miguel. Viu o Carlos Miguel. Acabou. Vamos deixar Eu achei sofrível, viu? Eu achei sofrível. Eu também. Vamos deixar o convidado começar a falar, mas depois eu dou Eu meu achei aqui. sofrível. Graças ao Carlos Miguel, empatamos. Mas o jogo foi difícil. O Foi time sofrível. dos moleques, né? Depois da reserva e um time tal. misto, um É, time... O primeiro tempo, o time reserva com o Romero. E, cara, assim, minha visão horrível. Eu reforço as críticas que eu fiz na semana passada, porque não tem padrão de jogo, né? Você fica naquilo, sobretudo na parte de criação, né? Lembra que a gente falou? Que eu bati muito no português, de, tipo, cara, tem... Cara, mas eu assim... Não tem um padrão, não tem uma construção coletiva que você olha e fala assim, bom, o time está jogando desse jeito, entendeu? E aí foram os reservas que no primeiro tempo já foi é assim. difícil com titular, imagina com reserva, né? Não, mas eu acho que assim, como eu trabalho com atleta, eu sei bem que assim, esse tipo de jogo é um jogo que a gente tem que ter uma análise, mas não dá pra ter uma cobrança. Porque é aquele jogo que não vale nada, que o time tá esperando organizar vai ter a pré-temporada forçada aí. Então a gente tem que ver esse time, não dá pra ter essa cobrança de, cara, o jogador não joga. Se bem que a molecada deveria entrar com uma vontade de mostrar Então, serviço, mas o time, né? Mas é isso que eu vou falar. Aí o Rian é expulso aos 47 do primeiro tempo e a gente joga o segundo tempo inteiro com a base. Cara, assim, se vocês conseguirem depois, quem estiver ouvindo e tiver um jeito, assistam o segundo tempo. Tirem 45 minutos do tempo de vocês e assistam o segundo tempo. O Corinthians terminou com os 10 jogadores de linha da base, com um a menos. Vocês precisam ver o jogo que foi, cara. A gente quase ganhou o jogo, a gente não ganhou. A gente não ganhou porque, cara, os contratados que tivemos acabou não dando e com um a menos é foda. E o Bidon... Puta bola. O Bidon entrou bem pra caramba, o Biro fez a é uma esquerda, grande o Giovani entrou bem. O Maná na direita, cara, eu juro por Deus, eu assistindo o jogo, eu falei assim, não precisa do Mateuzinho, coisa que eu falava antes do cara acertar. Não precisa do Mateuzinho, o Maná entrou na direita. Cara, vejam a base. No último podcast, eu tava ouvindo hoje na academia, a gente se encontrou de manhã. Te mostrei, eu tava ouvindo, eu sempre tento ouvir antes da gente vir aqui. Cara, a gente precisa dar mais credibilidade pra base, eu falei isso na semana passada. Cara, se vocês puderem, assista, velho. O jogo que os moleques fizeram, de uma segurança, de saber o que fazer com a bola. E aí é lógico, porque é um jogo que não tá valendo nada. Então, os moleques estavam ali, você vê que eles estavam soltos e até com entrosamento. Porque, puta, cara, Jogam gente frente, que né? já joga Historicamente, junto. quando nós precisamos dos moleques, eles sempre corresponderam, né? Agora, só fazer uma observação, você falou do português, e eu não conhecia, assim, não podia falar, quando veio eu não sabia se era bom, se era ruim, não sei ainda se, não posso falar se eu acho que ele seja um bom técnico, ideal, não tenho essa pretensão. Mas eu tive oportunidade no último jogo na Arena, foi contra... Corinthians e Ponte. 3-2 Santo André. Não, Santo André. Eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa da comissão técnica, que eu não conhecia, mas eu estava com um amigo que conhecia e estava conversando com ele. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele, e ele falou para mim, olha, e me relatou dessa maneira, olha, eu sou amigo do Mano, eu fui amigo do Mano, sou amigo do Mano, o Mano trouxe, trabalhei com o Mano desde lá da primeira passagem dele, o Mano foi um grande técnico, mas esse português, eu não sei se ele é bom, não é, mas ele é trabalhador. Isso que ele falou. Essa equipe dele, assim, eles chegam às 7 da manhã, tá o treino montado.
que nessa outra passagem do Mano era mais ou menos assim, o Mano chegava e perguntava o que nós vamos fazer hoje, o Mano pegava um papelzinho, olhava, hoje vai ser isso, aí até montar, até fazer, que hoje acabou o jogo, já tem um treino da semana, programação, a equipe dele, assim, então... Metodologia, pessoal, né? A metodologia é diferente, então essa pessoa que tá no meio do futebol... E falaram que ele é muito bom de grupo, né? Isso, Falaram que isso foi falado lá no Cuiabá, que ele é bom de grupo. Então o pessoal que está dentro da dentro falou muito bem dele. Que ele é bom, trabalha bem, é trabalhador e metodologia muito boa. E ele falou assim, olha, esse pessoal vai dominar o futebol. Porque os caras trabalham. E eu acho que esse comportamento, se eu levar hoje para um ambiente corporativo, você tem um chefe, você vê que trabalha, tem mão na massa, ele tem mais credibilidade do time e o time passa a jogar pelo cara. Jogar por ele. No paralelo, de novo, vamos falar do Abel Ferreira com o Palmeiras. O cara é um trabalhador do caramba e o cara tem o time na mão. O time faz o que ele quer, né? Os caras jogam pelo cara. Então acho que o Portuga trazendo isso ajuda muito mais. A gente não sabia essa do Mano. Mas você chega num treino, você chega lá com o teu chefe, o cara tá nem aí. Você fala, se ele não tá nem aí, por que eu vou estar, né? Então você já começa também a largar um pouco a mão. Acho que isso ajuda bastante. Hoje de manhã eu trabalhei de casa e, como faço sempre, deixei nos nossos amigos da SPN para poder ver as bostas que eles falam. E eles entrevistaram o Zanardi, de São Bernardo, que a gente queria trazer, e é nosso adversário quinta-feira. Entrevista ao vivo lá com ele. E aí alguém perguntou alguma coisa nesse sentido para ele e tal, e ele falou, cara, o CT de São Bernardo acho que é em Atibaia. Né? O São Bernardo tem uma estrutura boa, tá? O Zanardi está lá desde 2021 no São Bernardo. Ele falou, cara, a gente jogou domingo, os atletas tiveram o descanso lá e representaram na segunda, eu vim direto pro CT. Eu moro no CT, eu moro aqui. Eu tô aqui dentro. Eu tô com a minha comissão, que daí eu vou lá na fisioterapia, eu vou lá, eu tô me cercando do negócio todo. E quando você pega os gringos e tal, mudou muito, né, cara? Não, é um pouco dessa... Eu posso estar enganado, mas falaram que o português tá dormindo no CT. Você falou, eu lembrei disso. Parece que o português tá dormindo no CT alguns dias. Não sei disso. Eu vi isso aí em algum lugar. Mas pra falar do jogo assim, cara, o meu... Mas quem era psicopata, assim, no bom sentido da palavra, parece que o Tele, não era o Tele? Se não me engano, não sei se era o Tele. Eu não sei se... Acho que ele chegava sempre, não tenho certeza se é ele, mas tava sempre antes, tava sempre, e isso faz, cara... O Dorival na última passagem do São Paulo também parece que foi o isso. Portuga Sogrinha também. O Também. VP ficava pra caramba lá. O dele que no grupo ele não foi muito bem na condução, né? Aparentemente. Então Não era parça dos jogadores. E é safado todo ruim. E é safado também, né? Pra sair daquele jeito é safado. Não, isso é indiscutível. Safado. Isso é indiscutível. É só questão do desempenho versus ser amigo ou não, entendeu? O que me parece é isso, cara, que o cara é bom de gestão, bom de grupo. Ele sacaneou o Maicon lá, vocês viram essa cena? Vi. Quando o Maicon, no dia seguinte, que falaram que o Maicon não ia embora pro Flamengo, ele apareceu lá no treino benzendo, Paulinho dando risada, tal, não sei o quê. Então parece que é bom. É que a gente vem falando aqui nos últimos, cara, tem o jogo com o Santo André foi muito ruim, né, de desempenho, de tática ali. E o do Água Santa eu concordo. Ah, puta, cara, não dá. Mas já é a terceira vez que a gente fala, não, precisa de tempo, não, entendeu? Eu entendo que é Água Santa. Mas o Água Santa, 3 dias atrás, jogou de igual para igual com o Vasco em São Januário. Eliminou o Vasco Então, assim, não é um time bobo também. Não São Januário não é fácil. Então jogou de igual para igual, então não é um time bobo, né? Bobo não é o time, então tem isso também, né? Mas quando o VP tava no Corinthians lá na época que a gente achava... O que foi? Nem fã do VP. A gente achava que... Cacete. A gente achava que o cara era um corintiano, ele entrava no vestiário, vai Corinthians, ele tava com o espírito que você pensava que ele era um cara que tinha... Comprometido com a comprometido com o time. Porque a gente sabe que não existe amor no futebol. Eu falei, não existe, cara. O cara vai receber um ou outro caso, mas o cara recebe uma proposta e ele vai embora. Já vimos bastante isso ultimamente. Mas a gente imaginava que o cara fosse um cara comprometido e a gente não sabia quem estava dentro do Corinthians, como você talvez soubesse. Mas a gente não sabia. Teve um negócio com o Roger Guedes, teve ele entregar os caras na entrevista e tal. Mas a gente, acabava o jogo, ele chegava no vestiário, você via aquelas cenas de bastidores. Você imaginava que ele estava com o grupo na mão. E aí falava que não estava. Mas é uma ideia assim, quanto vale você estar com o grupo na mão, ser amigo do jogador? O quanto vale você entregar resultado, que é o que você fala sempre. É que daí eu acho que abre... Na verdade não é nem isso, cara. O que é estar com o grupo na mão? Estar com o grupo na mão é os caras gostarem de vocês, ser amiguinho, Papai Joel,
ou é o time produzir Entregar no em campo. estilo de jogo que você quer. Porque se for esse segundo, e pra mim é isso, pode ser um, pode ser outro. Idealmente é o equilíbrio entre os dois. É o ideal. Ele tava muito desequilibrado pra um lado, mas que pra mim, como torcedor, é o melhor deles, que os caras estavam jogando bola pra cacete. Nós chegamos no final da... Não, final da Copa do Brasil, fomos pras quartas da Libertadores. Uma coisa que eu tava lembrando hoje, cara, a gente perdeu um jogo pro Palmeiras na Arena, que o Fagner falha, que foi um 0x0 injusto pra cacete, que o Corinthians pressionou, o Palmeiras deu um ataque e ganhou, que foi uma falha do Fagner. Aquele jogo, se a gente ganha, a gente teria ficado a 2 pontos do Palmeiras, que foi líder daquele campeonato em 22. Então, assim, o Corinthians brigou em todos os campeonatos que disputou e ficou no G4. Então, cara, enfim, impressionante. Parece que a gente sempre volta no sogrinho aqui, né? Toda vez. Mas, além do meu ponto positivo que eu achei de ver a base, o que você falou no começo pra mim é, meu, o Carlos Miguel, tudo bem. É o lado ruim de ter tido um jogo sofrível, cara, que chega um monte de bola nele e, meu, pra mim fica comprovado o quanto esse cara tá... Tem que virar titular, né? Ele tem pista, cara. Tá pedindo pista, assim, muito forte, cara. É bom a gente Muito ter forte, Carlos muito forte. Miguel, a hora do Cássio vai chegar e é natural que chegue. É bom ter o Carlos Miguel. Mas ali. se não fizer uma Transição. transição aí, né, combinada, ele talvez vá embora antes, né? Porque hoje no Corinthians chegou, levou, né? Não é de hoje também, mas... Mas eu acho que o Cássio é mais difícil. Eu acho que assim... Não do Cássio sair. O Cássio sair até fica... o Carlos Miguel. É. Pode ser, eu acho que não. Eu acho que ele sabe que vai chegar a hora dele. Eu acho que ele tem essa expectativa. É que assim, Se fosse pra sair, já deveria ter saído já. é que o contrato dele é até o fim do ano, né? O contrato do Cássio até 24. E beleza, no meio desse monte de coisa que nós vamos falar Cássio é aqui, importante de gestão, pro grupo, né? Importante. ainda ninguém sinalizou que vai ser feita uma transição, ou que esse é o último ano do Cássio, ou tipo, o que vai ser feito, entendeu? Sei lá. Mas é isso. Acho que do jogo é isso, né? Mais algum comentário ou vamos explorar o nosso convidado aqui? Vamos explorar. Então, beleza. Posso começar aqui para introduzir? Deve. Vitinho, pergunta que acho que Manda. todo corintiano faz. Cara, como é que a gente chegou nessa situação? E não só financeira, porque acho que a parte financeira é grave, né? Essa gestão acho que tá dando mais visibilidade. Mas institucional mesmo, né, cara? Puta, o negócio das câmeras lá dentro, essa falta de credibilidade. Putz, cara, você falou, né? Você teve em 2 gestões. E na segunda do Andrés, que foi a que Como explodiu conselheiro, como conselheiro. Mas qual que é a tua mas, visão assim, disso? Minha visão particular, eu não tenho a pretensão de ter a resposta de tudo, né? Mas a minha visão particular é a seguinte, eu vou contar um pouco da história, né? Se pegar a primeira gestão do Andrés e tentar ser breve. A primeira gestão do Andrés, ela foi boa. Ele tinha muita gente boa com ele. E foi uma gestão, ele fez uma gestão boa. E o começo ele precisa aprovar, é aquela história, né? O cara começa, tá sumindo, precisa provar muita coisa. Qual que é o ano, meu tio? Você lembra do ano Ele entrou 7? em 2007. Quando caiu em Ele dezembro, entrou em né? 2007 como tampão. Renúncia. Isso. E aí ele foi eleito pelo conselho. E aí graças ao grupo, que é o Grupo Renovação e Transparência, que fez o impeachment do Alíbio, ele entrou como tampão para o conselho. Depois foi reeleito para o mandato de 3 anos. E Que foi começou em feito- 8, né? Isso. 8, 9 e 10. E aí foi feita a alteração do estatuto, graças ao grupo também. Foi uma promessa que ele fez, que eles fizeram, o grupo fez, a Renovação Transparência defendia isso. Aí eu vou contar um episódio, que isso eu posso contar, porque aconteceu comigo e com o Andrés no Passatempo. Saudoso Saudoso passatempo. passatempo. Eu tenho uma foto com o Andrés no passatempo. E aí ele fez a reforma do estatuto e transformou o Corinthians em voto direto, democratizando o clube. E foi quando Democratizando mais. e foi quando caiu a reeleição, né? Que eles E tiraram a tiraram a reeleição. reeleição. Tiraram a reeleição. Foi uma coisa como que a Renovação Transparência, o Grupo Renovação Transparência, no seu princípio, que tinha muita gente boa, defendia. Uhum. Isso tinha o Sérgio Alvarenga, o próprio Mário Gobi e alguns outros. O Isabella foi o que mais defendeu a queda da reeleição.
Mas ele se gabava de ser contra. Ele. Não, ele falava que foi ele. Aí um dia eu encontrei com ele no passatempo, e ele fala, ele tomando entre um gole de uísque e o outro, batendo papo sobre o Corinthians e discutindo, porque eu cobrava ele, o Andrés, etc., já nessa época, como torcedor, porque até então nessa época eu não era nem sócio. Eu não sabia que ele bebia. Imagina. Aí o Andrés falou pra mim assim, olha, eu só só deixei fazer a alteração do estatuto para acabar a reeleição e voto direto, porque eu tinha prometido pro Isabelle e pro Sérgio Alvarenga, e porque eu sou contra, etc. Isso, uma discussão de bar. E tudo bem. Mas passou, foi, democratizou. A minha visão é que um grupo foi ficando durante muito tempo, e o Andrés, ele se destacou na primeira gestão, porque foi uma boa gestão. Tanto que ele elegeu, dentro do clube, elegeu o Mário. O Mário fez ainda uma boa gestão, foi uma gestão ainda boa. Tentou fazer uma gestão mais independente, pelo que eu vi. Não conseguiu totalmente, por questões de forças ocultas. E depois, aí foi o continuismo do grupo e a força que o Andrés criou internamente, porque o Andrés elegeu o Mário, depois elegeu o Roberto, e depois elegeu... Faz com que as pessoas se acomodem. E esse grupo ficando, a impressão que eu tenho como conselheiro depois, vendo lá, depois eu assumi o conselho. Muitos ali se sentiam dono do clube. Aí você pega aquela frase do André Luiz na eleição retrasada, passada, que ele fala para um blog. O que você faz pelo Corinthians? No vídeo, né? Que ele tá numa live e ele fala... O que você faz pelo Corinthians? Você tem cartão BMG? Como se só você quem sócio, tivesse né? BMG, só quem é sócio, só quem vai no Parque São Jorge, poderia falar alguma coisa. E é a visão que a gente via lá dentro. Quando a gente, como conselheiro de oposição, criticava, vinham os Manés, os Josés, os Joãos da vida e falavam assim, o que você fez pelo clube? Você não faz nada. Sendo que essas pessoas, assim, eu não posso afirmar que ganham demais. Assim, elas passaram a viver no Corinthians. Se vivi do Corinthians, eu não sei, porque eu nunca vi ninguém tirar. Mas você acha, meu tio, você acha... Agora, que aquilo virou o quintal da casa deles, era fato. E o Corinthians não tem que ser quintal na casa de ninguém. Se instalaram, né? Eles se instalaram. Mas você acha que essa fama, né? Fama do Andrés, na primeira, ele foi uma boa gestão, como você falou. Mas você acha que os títulos, o Ronaldo teve peso nisso? Você acha que o estádio, o que você acha? O CT, né? Você acha que ele conseguiu construir esse nome lá dentro? Sim, ele tem muita responsabilidade nessas conquistas de estádio, por exemplo. Que é uma conquista, né, cara, do jeito que foi feito, eu não sei. Para o jeito que foi feito, eu acho que acabou arrombando mais do que... Talvez a gente vai entrar no outro assunto, mas... Não, sim, mas é assim, teve essa situação. Agora, o problema, eu acho que aí virou a forma de administrar, e administrar como se não... Como o dinheiro não é deles, não é de ninguém, e diferente de uma administração pública que você responde amanhã por improbidade administrativa, etc., lá é mais difícil você responder por incompetência. Sim. A não ser que você pegue alguma coisa. É mais fácil gastar, é mais fácil fazer dívida, é mais fácil você falar que você está pagando, não está pagando, sim. É mais fácil você assinar um empréstimo. E a coisa foi... A relação passou... A relação que era uma relação boa com o empresário passou a ser promíscua e dependente. O que levou o Corinthians... a minha conclusão que eu chego hoje... Como torcedor e que conhece um pouco ali dentro, o Corinthians virou, na prática, fala assim, SAF, o Corinthians virou, na prática, nas últimas gestões, uma SAF branca dos empresários. Porque se você for pegar hoje, que a gente descobre hoje, você vê o processo do Carlos Leite, processo do Cury, as dívidas são com os empresários. Sim. Então, assim, eles estavam dependendo do empresário e fazer negócio com o empresário. O empresário não é algo ruim, necessariamente ruim. O empresário existe no futebol e vai existir, não tem jeito. Você ter boa relação com o empresário é importante, porque o Corinthians se beneficiou disso no começo, porque todos os empresários queriam colocar jogador no Corinthians, porque tinha uma boa relação. É uma vitrine, né? Uma vitrine boa, e você tem uma relação. Qual que é a boa relação? Qual que era a relação que o Corinthians tinha? O Corinthians não segurava o jogador a qualquer custo. Mas tudo bem, porque o cara é um parceiro, fala assim, tudo bem, eu vou vender o cara, você também tem que ganhar, vou ganhar também, a gente vende. Só que tinha uma boa relação, só que uma hora virou o seguinte, só passou a ser boa relação para um lado. Sim. Agora,
O porquê isso aconteceu, quem ganhava com isso, se era só os empresários, eu não sei, mas é o que eu vejo hoje, é a percepção que eu tinha. Porque pega a segunda gestão do Andrés, o que ele contratou de jogador, o que ele gastou e só cabeça de bagre. Só. É isso. Porque você pega os 6 anos, né? Os 3 primeiros dele e os 3 do Mário, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cara, desportivamente não tem o que falar. Saímos da Série B, montamos o time de 2009, batemos na trave em 2010, campeão brasileiro 11, e aí a sequência de Libertadores, Mundial e tal. Na parte administrativa, o CT fechou estádio, acho que depois podemos entrar se foi feito do jeito certo ou não. Mas, cara, foi um salto que o clube deu de um jeito que, puta, cara, a gente não via há muito tempo. O problema acho que é um pouco do que você falou, né? A continuidade. E o errar, e no futebol, né, não é ciência exata. O errar, você vai errar. Você vai contar jogador que todo mundo acha que vai dar certo e não dá. Isso é normal. Isso acontece. Um pato da vida você não tem como prever. O pato deu certo. Não, então, mas o pato deu certo depois. Aí eu falo assim, o pato, por exemplo, eu particularmente, é fácil falar hoje, tá? Mas eu particularmente atrás falo assim, o Pato, pra mim, nunca teve perfil do Corinthians, nunca teve. O Pato, vamos analisar o Pato em 2013. O Pato em 2013 do banco foi um dos artilheiros do time. Isso é um fato. Obviamente, o Pato foi pelo grupo, pelos ciúmes do grupo, ele foi... isso, e hoje ficamos sabendo pelas últimas declarações que o ex-presidente resolveu falar. Mas tudo bem. E o Sheik também, né? O Sheik já também. Falou dessa também. Ele foi meio que minado pelo pessoal do grupo. Tudo bem, isso faz parte do futebol. Agora, ele deu o resultado na troca com o Jadson. E futebolisticamente falando, com o Jadson. Porque o Jadson já jogou no Corinthians. Arrebentou. É isso. Então, assim, é óbvio que eu acho que tem vários erros. Não, mas o ponto que você falou, eu achei interessante o seguinte: você pode acertar ou errar numa. Por exemplo, o Ronaldo deu certo absurdamente, mas podia não dar. E sabe, essa eu acho que também dá pra falar. Mas o Ronaldo, eles não acreditavam que ia dar certo. Era o marketing o Mano achava que o atacante principal do Corinthians seria o Souza Caveirão, que tinha sido artilheiro do Brasileiro no Flamengo. No Flamengo. Em 9, né? E o Ronaldo era marketing. A favor, se der certo, e graças a Deus o Ronaldo deu certo. Aí chegou 10, o Ronaldo não deu certo. Não aguentou. Então, mas eu lembro que quando... Não aguentou não, o Ronaldo não treinou. Mas eu lembro de quando o Corinthians trouxe o Pato, que o Ronaldo tinha acabado de parar. Eu não fui contra. Eu não acho que ele nunca teve o perfil de jogador, mas ele também saiu muito cedo daqui. Mas se você pegar na trajetória que vinha, o Corinthians fez um barulho gigante quando trouxe o Ronaldo. Aí o Ronaldo fez aquela sequência, cara, se deu bem pra caramba. O Ronaldo aposenta no Corinthians, sai. Cara, o clube tava com grana e tal, ele foi lá e tirou... Mas veio o Adriano, né, antes, né? Foi Ronaldo, Adriano e Pato. Não, foi Ronaldo, Pato. Não, o Adriano foi 2011. O Adriano foi 11 ou foi... Foi 11. O Adriano Brasileiro. foi 11. É verdade, mas é que o Adriano durou 6 meses, né? Sim, mas fez um barulhão. E depois também tem as histórias do Adriano boa. Não, né? tem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Do ponto de vista de continuidade de marketing, Sim, não sei sim. o quê, o Corinthians foi lá e falou, cara, que barulho que eu faço? A gente tirou o cara do Milan. Tirou o cara do Milan, pagou 40 milhões e tal. Se tivesse dado certo, cara, ia ter sido uma puta jogada, entendeu? Ele quis vir. Estava na final da Libertadores no Pacaembu. O Pato estava na final da Libertadores no Pacaembu. Ele estava na numerada lá em cima. Miltinho, o que eu ouço muito, assim, como torcedor mesmo, eu ouço muito o seguinte: o estádio foi feito de uma maneira que eu sei que não existe uma causa só, você não vai ser mágico, ninguém acho que nem o diretor financeiro vai conseguir falar, começou aqui o buraco, acho que o buraco vem de vários erros, né? Muitos erros seguidos, a gente fala que é impossível ser uma administração tão ruim e tão incompetente, mas né, a gente tem que acreditar porque é impossível chegar nesse buraco que nós chegamos. Você acha que o estádio foi um catalisador de um negócio mal feito? A visão que eu tenho de fora é que eles achavam que o estádio ia ser pago de uma maneira política. A visão que eu também tenho de fora, eu também acho que é isso. Isso. É a visão de fora mesmo, não é informação nenhuma, não tenho. Isso. Eu também não tenho informação nenhuma. Eu acho que a visão que eu tenho é essa. Eu acho que se vamos fazer porque ia se resolver de uma forma, ia se resolver parte, não tudo. Não tudo. Eu acho que sim. Agora iam dar um nome especial pro estádio o estádio não é o problema, o estádio é uma solução. A nossa casa, eu acho que tem, se bem explorado, ele gera receita e ele vai gerar receita. Mas mesmo da maneira que foi feito, mesmo as contas que falam pra gente é que gastou 1 bilhão e tanto. Assim, o projeto que foi, da forma que foi feito o projeto,
e a simulação financeira, quem estava lá na época fala isso, né? Ela era factível, a simulação financeira do negócio, até pagamento, só que o mundo mudou, veio uma crise, veio o mercado e aí tem a parte política também. Eu acho que, por exemplo, a parte da Odebrecht, não sei como seria pago. A gente imagina. A parte da Odebrecht é mínima, entendeu? Não é o grosso, mas era uma parte que a gente não sabia como foi pago. Hoje, acho que já foi feito acordo nessa parte. A Odebrecht já... Na parte, com relação à recuperação judicial, foi feito de forma que já resolveu. Mas assim, o estádio ele é uma solução, se bem explorado. O problema é que a gente não viu isso, e não vê isso. O problema é que, é o que eu falei, que a forma que estava sendo administrado é como se aquilo fosse o quintal da casa deles. E tem uma separação, né? Pelo menos da forma como a coisa foi feita, são instituições separadas. O estádio é uma coisa, o clube é outra. Esse é o problema. E aí, só que a hora que você olha do que eu te perguntei, né, quando a gente fala do clube, a segunda gestão do Andrés e tal, não sei o quê, que é aquilo, que a dívida do clube só. O estádio pode ter sido feito errado, certo, de cima para baixo, de ponta cabeça. Esquece, deixa ele de lado. Só do clube, ele pega com 390, 400 milhões de dívida, ele entrega com 900. Começou com o Roberto. Isso, então. Porque na do Mário ele já teve uma crescente de dívida, só que ficou um ativo grande de jogadores e era para ter já feito uma equalização, eu acho, né? Acredito eu, penso eu. No Roberto continuou um gasto e o Andrés acho que exagerou mais um gasto ainda. Ele tem essa, tanto que ele fala que a conta chega, a conta chegou pra gente, não chegou pros outros. Ele falava do Flamengo, falava do Palmeiras, mas só chega pro Corinthians a conta. E aí ele não fez uma administração responsável e quem era o diretor de futebol dele era o Duílio. E o Duílio, apesar do discurso dele ser hoje nós vemos que não é isso que aconteceu. Mas a questão da conta ser separada é um problema. Porque a conta é separada quando interessa. Porque na gestão do Duílio, que eles conseguiram uma folga no pagamento, o dinheiro da receita da Arena entrava no balanço do clube. Sim, o positivo. Só que o custo da Arena não. A dívida da Arena não tá lá. O negativo não entra ainda. Tá, não, mas isso não é. Isso é do fundo. Não. Pô, se você tá contabilizando a receita, por que você não vai contabilizar a despesa? É o que hoje, eles, aparentemente, acho que eles vão fazer. Eles dizem que vão fazer. Eles vão atualizar. Ou separa tudo ou junta vai trazer tudo, porque é tudo do Corinthians. Mas como que o grupo... Aí fala que tem superávit, não é real. Sim. Papel acerta qualquer coisa. Como que o grupo lá dentro, esse grupo aceitável, não sei quais são as limitações, não só o seu grupo, mas no geral, aceitar um número que sai, eu não sei o número exato, tá? Eu vou falar 400 milhões para 900. Como que isso é engolido numa gestão? As contas não são aprovadas, mas e aí? Como funciona isso? A gente reprovou, por exemplo, as contas do Andrés. Desculpa. No nosso grupo, e o conselho, conseguimos fazer o conselho reprovar as contas do Andrés. Era para ele ter sofrido um processo na comissão de ética do conselho. A última conta do último ano de gestão do Andrés foram reprovadas. A gente não aprovou as contas dele. O Corinthians, o conselho como um todo, com apoio do nosso grupo também. E aí ele era para isso, foi um processo de comissão de ética do clube que tornaria ele inelegível. E quem era o presidente da comissão de ética na gestão passada, na gestão do Duílio, era o André Luiz, que segurou o processo, mas não andou. E depois, agora, na gestão do Duílio, que o nosso grupo, eu não era conselheiro, eu deixei de ser conselheiro, até pelo espírito do grupo, do nosso movimento, porque eu queria oportunizar outras pessoas que fazem parte do movimento a participar também do conselho. Sim. Então eu fiz 2 gestões, eu deixei entrar outras pessoas novas. O Marcelo Aroni, por exemplo, é que entrou, acho que foi até na minha vaga, que é uma grande pessoa que trabalha muito. Então, o que o nosso pessoal, a gente faz uma gestão participativa. Eu, apesar de não ser, eu participo com eles, a gente decide junto, praticamente, as questões. Então, o que a gente cobrou, fez carta, ofício, batia na porta do presidente, pedia para ver contrato
Foi assim, Jesus. uma infinidade. Cobrava e reprovava a conta, Mas isso reprovava. A gente votava praticamente, às vezes, isolado. Reprovava orçamento, porque não era factível o que eles colocavam no papel. Mas na prática isso não vira nada. Porque se você não tem o apoio da maioria, que é o que acontece, né? Aí o que acontece? Muita gente, a gestão às vezes vai levando. Aí é política. É política. A gente não tinha, às vezes não tinha maioria para reprovar. A gente fazia era Aí é a gente era voto voz vencido. isolada com outros grupos Orçamento também de secreto, oposição. Não somos o único grupo de oposição lá, tem outros também, na época de oposição, e cobrava, mas às vezes era minoria. Hoje, o conselho está mais dividido, então acho que deu uma melhorada. E tem que cobrar. O conselho, independente de ser situação ou posição, você tem que cobrar a situação. Você tem que estar lá para fazer Fiscalização fiscalizar, ali, entendeu? Deixa eu fazer ter uma dúvida mesmo. Numa empresa hoje, se a empresa tem algum problema, quebrou, você tem os responsáveis legais pelaquela empresa. Então, se for um caso de 2014, o cara que estava naquela época de 2014, ele passa a ser responsável. Acontece isso em clube, a lei fala, tipo, Essa semana, 2 ex-dirigentes do Inter foram condenados. Primeira vez no Brasil. Vou até tentar achar muita investigação. O caso do vou tentar Inter achar foi um pouco notícia aqui. diferente, porque eles conseguiram. Foi feito um levantamento quando o Inter no ano que o Inter caiu, a última queda do Inter, eles fizeram um levantamento grande. Isso foi um pouco antes da Copa do Mundo, salvo engano, porque no caso do Inter, os diretores, o estádio estava pronto para a Copa já. Eles sacaram o dinheiro pelo menos eu acolhi na reportagem. Eles sacavam dinheiro na caixa, falando que era para pagar a conta da obra do estádio, que o estádio estava pronto. Aí conseguiram provar esse desvio do dinheiro. A não ser nessa tipo de situação que você prove o desvio, eu lembro que o seu Alberto Alibe, se eu não me engano, ele respondeu um processo por nota fria de calcinha. Processo criminal. Que ele faleceu uns anos atrás. Mas ele recebeu processo criminal por nota fria de calcinha. Pra tirar. Dizia que pra tirar dinheiro do clube, não sei se então, a questão que política, era investigação, né? a questão política é muito forte, né? Porque sai de 400, vai para 900, o conselho reprova as contas. E o cara ainda continua. Então, mas isso que é assustador. Então é assustador. Você Então, fala, cara, a política é muito forte dentro do clube, então tem interesses ocultos que vai além da paixão do torcedor de arquibancada, que paga o ingresso, que vai lá e quer ver o time. Então tem muita coisa por trás que acontece. Eu vou fazer né? uma provocação. Como eu falei, em 2007 eu não era sócio. Eu fiquei sócio, eu fazia parte de um grupo que hoje não existe mais, que era um grupo de conversa de bar mesmo, que era um grupo de e-mail na época, nem existia WhatsApp. Sabe aqueles grupos de e-mail, nem lembro como que era o aplicativo lá. E chamava Corintianos Obsessivos. Que acabou virando um grupo político, mas desmontou por causa da política dentro do grupo, porque era um grupo de bar mesmo. Era para ser um grupo de bar. Mas num dos churrascos dos Corintianos Obsessivos, um amigo meu, que é o Sérgio Avarenha, que depois virou diretor jurídico, ele falou assim, ele provocava a gente nos e-mails, vocês estão reclamando, coletando? Vai lá. Cara, a única forma de vocês mudarem isso é virando sócio. Eu só virei sócio do clube para participar da vida política do clube. Então. Para votar. Assim, não tem outra. Infelizmente, enquanto a gente não conseguir participar ativamente. Não conseguir trazer o fiel torcedor para votar, ou outra forma de eleição que nós defendemos como movimento, democratizar ainda mais, que eu acho que não pode ficar restrito um clube com 35 milhões de torcedores, 36 milhões de torcedores, ficar restrito a uma eleição 3, 4 mil pessoas vão Quantos votar. votos? 3, 4 mil? Tem uma eleição, o colégio é maior, mas acaba votando 3, 4. Então, assim, eu acho que tem que abrir. Só que você tem que saber informar isso dentro do clube para fazer essa mudança. Mas, assim, enquanto não conseguir isso, só virando sócio. Eu tava só terminando, eu tava no estádio, num jogo, e aí eu tava com o pessoal que era sócio ali da cadeira. E aí eu falei, cara, quanto custa tal? E eles me falaram os valores, eu acho que não dá R$200 por mês, você paga 10 parcelas de não sei quanto, chega a R$2.000. O meu tio sabe. Acho que é mais ou menos isso. E aí depois de 3 anos, você consegue votar 5 anos, você tem direito a voto. E se votar. Eu
Eu falei, cara, eu vou ser. Porque é a única forma que eu tenho, talvez, de me manifestar e ter um... É isso. Porque, cara, é impossível ver o que tá acontecendo e... Mas é só pra completar, foi essa semana, essa notícia do dia 4. O ex-presidente do Internacional foi investigado pelo Ministério Público, 10 anos e 6 meses, regime fechado. E Pedro Affottato, vice-presidente de finanças do Inter, também recebeu condenação de 19 anos. Organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então, é muito... Essa notícia, essa semana no Twitter, Caraca, 19 anos de muita cara. gente começou a falar que, puta, a finalização da auditoria da Ernest, Pode levar isso. independente da situação administrativa e do que vai ter que ser feito para corrigir, cara, tem que ser levado para o Ministério. Porque quem vai investigar isso aqui é o Ministério Público. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Eu ia falar agora se o Ministério Público pode fazer isso. Se tiver crime, sim. Ele tem que pegar as Se evidências tiver crime, e ver se- aí Emitir vai advogado. ser indicado para Qualquer. quem tiver que aí tomar as providências, tiver que tomar. Assim, eu não tenho informação dos resultados da auditoria, que na verdade é um levantamento, né? Não consultoria. está sendo auditada mesmo as contas, porque o Corinthians não é auditado pela Ernest, mas é um levantamento. Eu não tenho informações mesmo da auditoria. Mas dizem, é o que dizem, então a imprensa fala, o pessoal da imprensa fala, mas eu já ouvi dizer que, no mínimo, assim, parece que Nossa audiência não deixa a gente. a expulsão de alguns pode ser iminente, pelo que tem se revelado. Agora eu não sei, né? Eu já ouvi muita coisa, né? Já ouvi muita coisa. Assim, eu vi essa... A gente tem que tomar cuidado com esse burburinho de imprensa, Diz que me diz, né? porque é o seguinte, nós temos Vamos uma... falar de imprensa também. com o Não, meu assim, time. a imprensa é importante, né? Mas, assim, e imprensa livre mais ainda. Mas nós estamos lidando com um grupo que está lá há muito tempo, então tem muita ligação. E já ouvi dizer que esse grupo tentou falar assim, olha, tá bom, vamos deixar o passado e vocês tocam a gestão aí. E aparentemente essa gestão não quer isso, né? Quer passar limpo mesmo. É o que nós precisamos. Transparência é o que é preciso. Pra mudar o Corinthians, precisa fazer Meu isso. tio, Então, assim, você óbvio que tem que governar olhando pra frente, porque o conhecimento não tem que ficar... Mas, assim, o que se descobrir estiver errado, passe para os órgãos competentes e toca a vida. Porque, e Entendeu? até voltando nisso, o Andrés deu uma entrevista falando sobre o estádio e a questão do Lula, né? Ele fala que é um estádio de 500 milhões de reais, se eu não me engano, e que o Lula fala que quer fazer um estádio para a Copa do Mundo, e o Lula fala para ele, faz aí, e a gente vai ver, ele vai dar um jeito nisso Mas aí. todo mundo sabe isso, ele já Entendeu? falou, ele já Ele falou, falou, então. o Lula já falou, já saiu no livro não sei de quem. Então, mas era pra ser o estádio, o nome dele, era pra ser, sabia, isso né? do nome não... Não, foi falado isso. Qual é outra coisa? Foi falado que era pra ser. isso eu não sabia. Foi falado que era pra ser. Aí, quando deu todos aqueles problemas, não vamos falar mais disso, né? Eu nunca ouvi falar de nome de Lula, mas eu sei que todo mundo sabe Eu que saiu ouvi aí. falar, mas da informação que eu não tenho. O que todo mundo já sabe é que assim, que o Lula pediu, isso o Marcelo falou, Marcelo Odebrecht, que o Lula pediu pro Marcelo fazer o estádio e que financeiramente pro Odebrecht não interessava, mas o Marcelo fez para atender um pedido do Lula e fez o estádio. E assim, isso não em termos de corrupção não tem nada aí, realmente não tem, mas foi para atender o pedido do cara. então, Tanto é que a pica tá com a gente, né? É isso. Tanto que a conta chegou. A conta tá aí, não é? A conta tá aí. sumiu, Então, né? mas assim, com a sua experiência de bastidores E vai lá. pagar. Não, então, mas de ouvir tudo que você ouve lá dentro, lógico que você não tem a resposta, acho que ninguém tem essa resposta, mas você acha que existe uma solução, pelo menos a médio prazo, do Corinthians sair desse buraco? Você acha que existe? A médio e longo prazo tem. Eu acho que precisa de algumas gestões responsáveis. Não acho que nenhuma gestão é mais difícil. Pelo que eu escuto, inclusive você falou de financeiro, um dia a gente pode até ver a disponibilidade do Rosala Santoro, que é diretor financeiro, é do nosso grupo. Parece assim, um cara fantástico. É um cara assim. que sabe muito, um cara muito sério. Calmo, Foi né? o primeiro que antes do grupo apoiar, oficialmente o Augusto já tinha queria que ele fosse diretor financeiro dele, por causa da atuação dele no conselho, ele era conselheiro. Então, assim, é um cara realmente muito bom, muito competente, está se dedicando, assim, de corpo e alma ao que ele está fazendo. Mas assim, ele fala, né? Ele já falou, assim, precisa de algumas gestões. Eu acho que a gente vai conseguir
melhorar bem já agora, mas acho que sem algumas gestões responsáveis. E é uma coisa que ele falou em outra entrevista, assim, e eu vi, teve uma palestra que nós fizemos no Museu do Futebol, do movimento, no lançamento da campanha da chapa do movimento, que é uma questão seguinte, hoje não cabe mais fazer o que o Flamengo fez com Bandeira de Melo. O Flamengo com Bandeira de Melo, e o que o Neto falou agora recentemente. Não, falou ontem, né? Por isso tem que ficar um ano sem jogar. Então, assim, não se pode abdicar hoje, não dá para você abdicar do futebol e de um time para você economizar e arrumar as contas. Porque hoje boa parte da receita de TV, etc., ela depende da sua colocação nos campeonatos. Então você não pode fazer o que o Flamengo, ele abdicou e ficava lá brigando para não cair, e ficava naquela... E ganhava a mesma coisa. Só que ganhava a mesma coisa. E hoje não dá para você fazer isso. Porque mudou. Mudou o sistema. Então você tem que fazer um equilíbrio, realmente fazer esse equilíbrio. Achar um equilíbrio. E achar novas receitas. E o Corinthians está buscando novas taxas, pelo que eu estou vendo no mercado, estou vendo aí na imprensa, e que eu tenho conhecimento, está buscando novas receitas, novas oportunidades. Eu acredito que eles estão tentando fazer uma gestão responsável, mas assim, você tem que tentar trazer, tem que tentar... Pergunta de torcedor, como gasta quanto gastou? 126 milhões? 128, parece, 128 milhões. É que o Duílio falou. Não, e eu tô perguntando de torcedor, porque eu não... Assim, engraçado ele criticar isso. Mas... então. Mas assim, como gasta... Porque é essa parte esportiva, precisa buscar essa parte esportiva, é isso? 128 milhões, não gastou 128 milhões agora, porque você nunca se paga à vista, você sempre paga parcelado, e você também não recebe à vista, sempre você recebe parcelado. No futebol, nada é pago à vista. Recebeu, parece que agora, o dinheiro do Moscardo, mas nada é pago de Rosala plano. falou isso, né? Falou. Mas você tem uma... Mas assim, você tem que investir, porque você abriu mão de alguns jogadores, alguns por opção do técnico que estava, outros por acredito eu, né? Outros por uma questão de planejamento mesmo, e tinha que renovar o grupo, fazer uma renovação e você tem que trazer jogador. Agora, se é certo ou não, eu, por exemplo, se perguntar para mim, você traria aquele que veio da Coronado. Eu nunca ouvi falar, não sei se é bom. Eu, Milton, torcedor, eu não gastaria isso, mas... Vai cair naquilo desportivo de dar ou não dá. Agora que você estava falando mas também não é aquele valor que falam que é, mas tudo bem. Da recuperação, o Rosala falou, acho que naquela entrevista do Meu Timão, porque aí o clube é como qualquer empresa. A imprensa fica batendo, né? A dívida, mas é sempre uma relação de receita e dívida. Dívida toda empresa tem e tem que ter, porque ela se financia para fazer o negócio acontecer. O Rosala falou, o ideal... ele falou, o ideal para qualquer empresa e para o Corinthians seria ter entre 30% no máximo 40% das dívidas comprometidas com a receita. Os números que estão falando é mais de 100%, porque o Corinthians faturou 900 e pouco, 1 bilhão, acho que rompeu, e a dívida está nessa casa e 50% dela é curto prazo. Então aí é que você estrangula a parada no sentido aí as de conseguir coisas pagar. Aparecem que você não tinha conhecimento, né? Eles não tinham no balanço. Você via no balanço, você não chegava... Fora isso, você não chegava no balanço, você tinha uma dívida lá com um empresário, com o Carlos Leite, você não chegava esse número que apareceu do nada. Sim. Que estranhamente, desde 2010, resolveu executar agora. Que foi que o Benja questionou do Willian agora, falando, pô, você saiu assinando um monte de... Confissão de dívida. Confissão de dívida no final. De dívida prescrita. Né? Tinha dívida prescrita. Em tese, né? Porque a dívida prescreve. X anos prescreve. Agora, assim, por quê? Então. E aí o que eu não entendo é como ele pode falar que tá pagando dívida, que ele pagou. Ele tava pagando se os jogadores não estavam recebendo. Agora estou entrando na justiça. Exato. E aí você vê jornalista dizendo que não, jornalista estão entrando na justiça porque não tem diálogo, ou ele falou isso, né? Não tem diálogo. Não, quem falou foi o Salazar. Não, desculpa. O bunda não do tem Salazar. diálogo, assim, calma aí. Então quer dizer que o presidente que não paga, mas tem diálogo, tá tudo bem. O cara queria um diálogo, só não queria dinheiro. Isso. Então, assim, não é realidade. Isso não é realidade. A conta não. A história não fecha. Que eu acho assim, que errar e deslize, eu acho que cometeu. Alguns. Sim. E, principalmente, na minha opinião, como torcedor, até inclusive no discurso. É mal projetado, porque foi uma bobagem. Se tivesse falado menos, era melhor. Mas, não é tudo. Agora, a imprensa gosta de trazer isso
pra criar o problema, porque e é muitas vezes fomentado pelo lado de lá, acredito eu, pra você falar assim, ó. Eu já ouvi falar ontem falando, acho que foi na Transamérica, falando assim, não, o Corinthians tem que parar com isso, que a campanha acabou tal, e seguir em frente. Como assim, vamos deixar isso pra lá? Não, tem coisa que não tem que deixar pra lá. Exato. Não dá pra você falar... lesou o clube, você vê né? o Duílio ficar 3 anos falando assim, eu tô fazendo uma gestão pra não ganhar título, mas pra resolver a conta, e não é verdade. não E a gente resolveu, né? lá no... E o pessoal que tava no conselho, mas a gente fala assim, não, mas a conta não fecha. Sim. Então, assim, ele fala do que você tá gastando 128 milhões... Ele trouxe jogadores bons, que tiveram história no Corinthians, e ótimo, tudo bem, mas parça dele para ganhar 1,5 milhão, 1,2 milhões. Que gestão responsável foi essa? Exato. A gente tinha a terceira folha de pagamento com um time pífio. E acho que 2 informações, né? Uma que saiu semana passada e uma que você falou agora que eu não tinha essa noção. Mas aí muda até um pouco da percepção que eu criticava alguns jogadores, falava, pô, o cara não tá com vontade, será que o cara quer ou não quer? Mas você tá na posição do Cássio, 6 milhões. 8, não é? 6? Acho que Não, tudo não faz diferença. 6 milhões o cara te devendo. E você pode executar o cara que você tá livre, você executa coisa no dia que você está livre, o cara tem o cara, de uma certa forma, respeita o Corinthians. Porque ele poderia ir pro Grêmio, o Renato Gaúcho tá louco pra levar ele. Então ele poderia jogar no Corinthians, executar, vou pro Grêmio, um abraço, vou disputar Libertadores. E não foi. Então, acho que eu pensando agora e tentando fazer um pouco do... Legalmente, falando o que eu falei aqui, qualquer jogador que tiver, não importa se tem cláusula ou não, eu não sei se no caso do Rojas colocaram cláusula, tinha cláusula, não tinha cláusula, qualquer jogador que tiver débito em aberto, E for na FIFA... e tiver, como tá a situação de alguns jogadores, que dizem que tá a situação de alguns jogadores do Corinthians, e notificar, sai. Mas você viu a lista? Você viu a lista? A lista é gigantesca. É que eu vi uma lista que saiu que eu não sei se falaram que parte que não é verdade, né? Mas Eu não sei também. Não sei. Mas assim, eu não informação- sei. Eu sei que tem. Todo mundo tá falando aí que tem. Tá em aberto. E diz que a E informação de hoje... a do Roas, essa dívida que foi renegociada era 100% do ano passado, da gestão do Willian. Essa é a notícia, né? Que tudo que E hoje, esse ano tá pago. e hoje eu descobri que ele é do André Cury. Ele é da... O Rojas. Então pronto, aí a conta fecha, né? Não, mas a notícia de hoje é que Foi meu o aluno dinheiro do Moscardo, Murilo e do Felipe Augusto... E ele tem direito de receber, hein? Porque assinou o contrato. Assinou, não é isso que a gente conversa, eu não né? tô criticando, o cara é trabalhador. Diz que essas 3, ele, com essa grana que entrou, ele zerou tudo que estava aberto. Então aquela lista que você falou Zerou. na semana passada, Chico Garcia, informação do Chico Garcia de que pingou o Pix lá e que eles acertaram todos os direitos de imagem que Porque o Rosala estavam, tava e não tentando, só né, desse ano. Essa questão que é parcelada, Não o só Rosala desse tava ano. tentando antecipar, né? Ver quem conseguia antecipar Mas aí isso você pra ele. perguntou assim, por que chegou assim? Uma das questões que eu já ouvi dizer que aconteceu, não pude saber te especificar que jogador, mas com relação ao empresário. Aí você vira dependente de empresário. Aí você pega pro empresário e fala assim, vamos fazer uma precisamos de dinheiro. Isso eu tenho informação. Eu tenho informação mesmo que daí assim. eu vou dar assim, como que funciona? O empresário chega uma hora que não perde. Porque era assim, precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, vou falar jogador, nome fictício. Eu preciso de tanto para pagar a folha. O empresário X vai lá e põe o dinheiro para pagar a folha. Dá o dinheiro para você. Tudo bem, meu cara, é um negócio, tá bom, mas eu vou te dar então a parcela do Joãozinho da base. Fatia o Joãozinho, Da base. Então, um negócio pro cara. Pode dar certo, pode dar errado. O cara correu o risco também. Como você vai investir numa empresa, ela pode faturar ou não pode faturar. O Joãozinho da base não dá certo. O que acontece? O Joãozinho mas o Joãozinho não deu certo, mas o Pedrinho explodiu, então eu quero do Pedrinho. Vamos trocar. E troca. E tudo bem. Porque amanhã ele tá precisando de novo Mas do tá, cara, ele troca né? porque ele tá precisando de dinheiro. E assim vai. Ele troca porque tá Sim. precisando de dinheiro. Imagina se chegar numa folha de pagamento, isso eu sei que acontece, porque o cara chega na folha de pagamento e fala, não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento. Aí não vai no banco... Gente, não vai... teve empresário que deu dinheiro pra chapa. Chapa de conselho. Conselho. Que não, assim, conselho no Corinthians, ele não manda nada. Ele vai cobrar. Ele pode, se tiver fazer maioria, você pode encher o saco do presidente e cobrar o presidente. Mas assim, na prática, deu, se eu não me engano, saiu na época, inclusive pegaram o cara lá, não aconteceu nada com o cara. Mas deu, com o empresário de futebol, que atualmente está até processando o Corinthians, deu 300 ou 500 mil reais Pra chapa. pra chapa de conselho.
que estava sendo candidato. Financiar chapa de conselho. Você imagina o que não vai gerar de A amarra. custo do quê? Amarra. E você imagina que o cara não vai, o cara não vai abraçar de. É o que a gente fala, né? A fama, a continuidade, você vai controlando tudo. Aí vai né? ficando. Deixa eu te perguntar um negócio que a gente tocou nisso e você acabou de falar e acho que você já tinha falado antes, mas é uma dúvida. Você falou de democratizar, né? Cara, qual que é a tua visão de alguém que já viveu lá dentro de duas coisas? Primeiro, a eleição do clube social impactar o futebol. Ah, divide, não divide, a gente sabe. Pô, você é sócio, deve ter conviver no Parque São Jorge. Tem o cara que vai só na bocha, que tem o cara que vai só na sauna e esse cara tá definindo. Às vezes nem corintiano ele tá frequentando o clube, ele quer saber da piscina, ele quer saber. E tá definindo a eleição, né? E o que você acha de quão factível em algum momento, o fiel torcedor, de fato. Eu acho que cada vez mais a questão. Eu acho que isso já foi muito mais tabu. Hoje não se falaria isso. E, por exemplo, quem falasse não seria eleito. Então, Do fiel torcedor, você diz? Isso, do fiel torcedor ser eleito, desculpa. Poder votar, de alguma forma, poder votar. Quem falasse isso alguns anos atrás, algumas 3 gestões atrás, não seria nem eleito dentro do clube. E o Augusto foi eleito defendendo que não depende do presidente, tá? Não é uma questão que depende de qualquer presidente. Depende não consegue canetar. Não é isso. Em tese não, depende muito mais do conselho e de você aprovar isso com os sócios, porque você vai uma alteração estatutária, os sócios depois tem que votar, tem que levar isso para votação. Então assim, mas ele foi eleito defendendo essa bandeira e trazer essa discussão para a mesa e defender essa discussão. Então, assim, eu acho que cada vez mais tá chegando perto disso, porque o sócio está entendendo que não é que ele vai ter que dividir a piscina, a quadra de bote. Não, você tem como criar uma categoria só para votar. Né? E realmente, eu acho que e o sócio tem o direito dele de voto, eu acho que é importante. O clube social é importante. Então, assim, você tem que aumentar mesmo, acho que tem que democratizar isso. Trazer o voto do dependente, número 1, que a mulher, normalmente é a mulher, né? Porque, por exemplo, o homem é o dependente, é o titular, e a mulher não vota. Para você aumentar, é uma forma de você aumentar o número de votantes, porque senão, daqui 3 anos... vai votar, pode ser que volte os caras. Pessoal. Separar, você acha que não faz sentido? Ter uma eleição só para gestão do clube, do Parque São Jorge, da propriedade desportiva ali, e uma gestão que seria acho não. Como se fosse uma entidade dentro da outra, e aí, tem cara... uma opinião, acho que não. Acho que hoje não vejo sentido nisso, acho que não tenho opinião sobre isso, assim. Acho que também não seria... Isso não existe. Existe no mundo isso? Não, é o que eles dizem de separar o futebol Quem defendia do clube, isso há muitos entendeu? anos atrás era o Cittadini, né? O Cittadini defendia isso lá há muitos anos atrás. Mas assim, eu não acho que isso seja passe e também não sei se isso seria a solução. Mudaria, entendeu? Porque o futebol é onde tem a maior receita, né? Traz a maior receita. E o clube social é uma coisa que existe e precisa. Mas assim, E hoje, por exemplo, tem fazendo muita coisa, tá fazendo eu tenho visto que fez o basquete feminino. Uhum. Pelo que eu ouvi dizer também, o futebol feminino praticamente já está autossustentável. Eu acho que alguns esportes terrestres já vai entrar nessa situação também, então que é bom, entendeu? Não, é bom. Mas assim, o clube social O Corinthians tem muita história nos outros esportes. Sim. mas uma equação que não é muito difícil, não precisa ser muito gênio para entender a equação, é o seguinte: os caras não querem largar o osso, né? Não queriam largar o osso. Por que você não quer largar o osso? Porque você é muito corintiano, porque é complicado, os caras não querem largar o osso. E aí, quando eles vão sair, a impressão que eu tenho como torcedor é que eles jogam uma dinamite. Eles não estão preocupados com o Corinthians. A minha sensação de torcedor é a seguinte: a última preocupação deles, quanto pior, melhor. Para eles. Sim. Porque se o cara quer voltar,
eu acho que infelizmente deixam de ser torcedor. Então, E se o cara, porque assim, não é mais o Corinthians vira uma ferramenta de, né, eu não posso falar de gerar renda porque eu não tenho como provar, mas vira alguma ferramenta de que Por isso que é ruim, porque você acaba perdendo amigos, assim, perdendo muitos amigos. Eu não perdi amigos, mas assim, precisa se distanciando, porque eu vi muitas pessoas que, que eram parte do movimento fora do Alibi, que, paixão, cara gavião, tal. Cara, que foi entrando lá e você vai vendo, e você olha pro cara e vem vendo tudo aquilo e compactuando. Fica, e compactuando e vira cordeiro do Andrés e você não cobra, você fala assim, cara, como pode? E que tá tudo bem, e esse cara que é o cara que batia na porta lá e não dá pra... E era corintiano pra caramba. Eu não consigo falar, porque assim, eu não acho que tem mais corintiano, não tem ninguém mais corintiano que ninguém, entendeu? Não me sinto mais corintiano que ninguém, mas assim, cara, eu olho e falo assim, não é possível. Não, mas não. Aí essas pessoas, assim, eu acho que as pessoas deixam de ser, porque então, como vira não sei se... negócio. Vira um negócio, ou vivem disso, ou vivem pra aquilo, sei lá qual que é a razão. Cara, vira uma situação que não querem largar o osso, e aí, é o que ele falou, quanto pior, melhor. Então, mas meu tio, se você pra voltar. Não tem mais corintiano que ninguém, eu concordo, mas se você vê um cara jogando uma bomba dentro do Corinthians, ele tá prejudicando o time, então ele não é corintiano, né? Você pode supor isso, que o cara não é corintiano. Porque o cara ele quer ver o Corinthians se dar muito mal pra falar, eu vou pra voltar e Sim. Né? Na imprensa tem uns 150 desse. Mas é o Quanto ponto pior, do melhor. filme da Lava Jato. O cara fala, o sistema é foda, parceiro. É isso. O cara monta um esquema ali que quando você entrou, você tipo, tá bem intencionado, o negócio te engole. Quando você está fazendo parte daquilo, aí tem que ter muita personalidade pro cara denunciar, ele sabe que vai ser único, que os caras... É difícil. Mas é duro, eu como torcedor, e com pouco noção de negócio que a gente tem, você olha o tamanho do Corinthians, a força que o Corinthians tem. Você vai naquele estádio, é sempre 40 mil pessoas. As pessoas Cara, consumindo tudo, e você vê o time nessa situação. Não dá. Que, cara, não dá, é difícil. A gente já falou várias vezes. A gente trabalha num corporativo com marca, marketing, não sei o quê. Cara, qualquer empresa de qualquer negócio, ela luta para ter algumas centenas de milhares, talvez milhões de consumidores. Qualquer clube de futebol e um clube desse tamanho, o cara tem 30 milhões de apaixonados. Se ele lançar uma água mineral com o símbolo, vende. Se lançar um pote de cocô, cara, a gente vendeu a grama do estádio, eu comprei. Comprou no mundo inteiro. Podia ter sido a grama do meu irmão comprou do jardim. Meu irmão comprou o quadro do Paulo André, com a chuteira do Danilo. Então, tenho 3 cadeiras. É um potencial ridículo, cara. É um potencial ridículo. 3, quero levar amigo. E teu potencial é gigantesco. É gigantesco. Cara, mas que é isso. Tem que ser melhor explorado e melhor administrado, entendendo que aquilo não é propriedade de ninguém. É isso. É questão. O problema assim, tem que profissionalizar. Total. Tem que mudar, entendeu? Não dá. Não dá para ser como tem sido nos últimos anos. Se vai ser nessa gestão, se ele vai conseguir, se ele vai fazer mesmo, não sei, espero que faça e vamos cobrar para que faça, né? Porque Estou torcendo pelo menos se o futebol for bem esse ano, nem vou falar de ganhar título. Que é isso, é o futebol. Se brigar ali, eu acho que alivia um pouco o problema é que o futebol, ele às vezes ele esconde os erros, entendeu? Essa é a questão. Também tem isso. É verdade, Também tem isso. Estamos caminhando pro fim aqui, temos mais 5 minutos. Só fazer uma pergunta antes do presidente da mesa resolver o que vai ser feito. Não, cara, eu não sou o presidente da mesa, mas senão o Borel mata. Não, deixa ele resolver o que vai ser feito. Ele fala presidente. Ele vai resolver tudo o que vai ser feito, mas já acabou, tá tão boa a conversa. Deixa eu te perguntar. Essa conversa de bar aqui tá gostosa. Passou rápido. Qual a sua opinião sobre SAF? A pergunta é no torcedor mesmo, porque eu não tenho muito como argumentar. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha das SAFs? Não sei se seria... Eu acho que a SAFs para alguns clubes pode ser uma solução. Não sei se para o Corinthians é necessário. E a depender do modelo, pode ser uma forma. Mas eu não vejo hoje como necessidade para o Corinthians. Como eu falei aqui, o Corinthians vivia uma SAF branca, na minha opinião. Dos empresários. Dos empresários, porque do jeito que tá, do jeito que tava.
Mas assim, eu acho que para alguns clubes vai ser a saída, vai ser a solução. Mas você não vê isso no Corinthians? Você acha que pelo tamanho que o Corinthians tem, pelo potencial de captação? Eu cheguei a pensar numa SAF porque eu acho, puta, seria a única forma de você tirar essas pessoas. Os jogadores. Porque agora assim, quem que vai ser o dono disso? Como Você vai ser dono disso? A SAF, o risco dono, é o mesmo. o risco é o mesmo. E agora assim, uma SAF de pulverizada, por exemplo, torcedor, eu acho que pode ser uma coisa no futuro. Sim. Agora, fazer uma Tem SAF massa com pra isso. um textor um negócio embaixo, você vai ver. E aí, meu tio, Mas assim, eu não sem vejo filosofar, isso como uma. imagina que é uma SAF pública. Pública não, mas puta, dos 30 milhões tem 3 milhões lá que pagaram alguma coisa e a torcida comprou o clube. Aí vai ter uma votação pulverizada. Sim, sim. E aí a gente tem que viver com a democracia. De às vezes tá sentado lá um cara que a gente Não quer. não quer. Mas isso faz parte. E eu sei que faz parte. Aí, cara, a maturidade que a gente, como antes de corintiano, como povo, temos. Então, assim, é uma discussão complexa. Eu acho que é cara. bem complexo. É bem sim. complexo. Eu não acho que SAF é o sei caminho, se mas. Pro Corinthians não é a solução. Eu Eu também não acho que vejo não. como seja uma saída. Eu acho que para alguns clubes vai ser o que tem. O Corinthians não precisa. Acho que o Corinthians ele tem condição de se reerguer e se erguer com as próprias pernas, com o que gera e sendo bem gerido. Grande, cara. Eu acho que fazer uma reforma estatutária que que realmente traga uma gestão interna, um controle interno, já é um bom caminho. Isso. Tô Não sentindo. a reforma que o não pode falar que o Duílio, que não foi o Duílio, mas assim, que tentaram fazer na gestão do Duílio, o Duílio não falou, não vetou, mas levantaram, não sei se vocês sabem isso, mas na gestão do Duílio tentaram viabilizar a reeleição dele. Eu lembro do internamente, papo no desse. conselho. Isso. E o Duílio, que é o Democracia, filho da democracia, não, em nenhum momento veio a público e falou assim, gente, para com isso que eu não vou ser candidato. Saúde, Borel. Ô, Miltinho, eu tô sentindo que é o primeiro de muitos, cara, porque você tem um muita história, conhecimento pelo amor de muito Deus. legal. 2, esse tema ele simplesmente não acaba no Corinthians e as coisas elas vão só continuar acontecendo. Pra gente avançar, porque eu prometi antes da gente começar aqui, mas eu falei pra eles que o encerramento vai ser uma homenagem minha pro Miltinho, de uma história boa, que eu nem contei pra vocês, essa surpresa. Mas só Nem antes da gente encerrar. Quinta-feira, 8 horas, Corinthians São Bernardo, Copa do Brasil, jogo único, eliminatória. E aí? Eu tô com o cu na mão. Onde vai ser o jogo? No 1º de maio. Onde a gente perdeu lá com um a mais. Era Mano Menezes, mas perdeu. Jogo difícil, mas eu tô confiante. Eu acho que vai ser Acho que a gente confiante, é difícil sempre, porque é Corinthians, Nunca vai ser fácil. mas vamos passar. Eu também acho. E você, Cebola? Não sei lá. Acho que vou com a maioria. Acho que vamos passar. Porque, cara, da última vez, no último programa aqui, o Joel tava empolgado com o brasileiro. Mas enfim, Eu acredito no semana que vem estaremos de volta. Só pra fechar aqui, eu fiz a brincadeira. Você, meu tio, provavelmente não sabe, mas foi você que viabilizou essa foto aqui. Essa foto aqui é 2017, 5 de agosto de 2017. Corinthians Sport, 3-1. Vou botar os gols aqui pra gente ver. Show do Rodriguinho. E, cara, eu não era fiel torcedor nessa época. Corinthians voando, só que é a 19ª rodada, primeira rodada do segundo turno. Lembra que a gente fez o primeiro turno invicto? Eu não conseguia comprar ingresso, cara, porque eu não era fiel torcedor, tal. Miltinho na academia, pô, cara, me ajuda, tal, não sei o que. Você me ajudou com os ingressos. Esse aqui, de capuz, aqui é meu avô, que morreu em 2020. Foi a única vez que ele foi na arena. E tô eu, meu avô, meu pai, meu padrinho, que foi o que mandou a história lá do quarto centenário. E esse daqui é o Daniel, o melhor amigo de Piracicaba. E, cara, isso daqui, eu não lembro se é o terceiro ou o segundo gol, mas, cara, na comemoração do gol, eu acho que eu tava já com o telefone na mão. Legal. E eu consegui tirar essa foto e, cara, não é assim, tesão, pô, vibra aí que eu vou tirar uma foto. Foi, tipo, a galera comemorando o gol e, tipo, eu peguei. Então, cara, obrigado nessa época aí. Tem que agradecer. Você viabilizou e foi a primeira vez do velho. Corinthians é isso. E outro dia, nesse dia a gente foi pra... O jogo era 4 da tarde, a gente foi pra arena de manhã, fez o tour
foi na loja, comeu os pernil ali nas barraquinhas e esperou o jogo, tava um frio do cacete. E tem um vídeo do meu avô no vestiário, ele faz um discurso e tal, por causa do Tour da Aranha, que é bem legal. Outro dia eu coloco aqui. Então, cara, muito massa daquelas histórias. E só pra fechar aqui, eu coloquei os gols aqui desse jogo, porque, cara, foi bem foda esse... Rodriguinho, que se aposentou recentemente. Eu até encontrei com ele numa festa aí, vocês lembram? Eu mandei a foto pra vocês. Também bebia pouco. Primeiro gol é do Arana. Saudade do Arana. Que time, né? Fábio Carilli. Nossa, Muito, né? Nossa. e tá cortado, porque ele pega essa bola no meio campo. Isso daí é 1 minuto do segundo tempo, cara. Se fosse eu pegaria numa léula, a bola ia lá no... Ó, a bola dá uma E de picadinha, esquerda, hein? Ó. Ó, de esquerda, hein? O Rodriguinho jogou muito nesse ano. E era um morto no começo. Você lembra do começo do Rodriguinho? Queria matar ele. Cara, mas Pedro Henrique. futebol, cara. Futebol é isso. Não, veio, a gente emprestou ele pro Danilo era Grêmio. reserva do Tcheco. Emprestou ele pro Grêmio. O Danilo era reserva do Tcheco. É isso, galera. Hoje passamos um Muito pouco legal. mais de 1 hora aqui, mas, cara, por Muito conta obrigado. da presença Muito ilustre. obrigado. Valeu mesmo. E até semana que vem. Três Mosqueteiros no ar. Valeu, gente. Vai, Corinthians. Obrigado, valeu.